Meus amados irmãos e minhas irmãs, estou aqui no Monte de Bom Sucesso, juntamente com o obreiro José. Estamos aqui orando pela sua vida e pela vida da sua família, pela sua causa, a qual eu não sei, mas o Senhor sabe. Estamos aqui intercedendo, clamando pelos dizimistas também da casa do Senhor, aqueles que ajudam essa obra, porque a obra é do Senhor. Estou aqui com a palavra maravilhosa a qual o Senhor trouxe ao meu coração e trouxe para mim e para você. Vou ler a palavra do Senhor para que você possa se sentir confortado, com um ânimo nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira. A palavra do Senhor se encontra em Mateus 4, e o título diz: A Tentação de Jesus, que diz assim no primeiro versículo: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Jesus, filho do Rei, do Todo-Poderoso, o diabo foi até o deserto verificar o que Jesus estava fazendo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, para ser provado, lapidado por Deus. Mas Jesus, a fraqueza de Jesus era a fome. Jesus não comia durante este deserto, durante essa provação que Deus provou Jesus. Mas o diabo disse para Jesus: Se és filho do homem, se és filho de Deus, que transforme essas pedras em pães. Mas Jesus disse para o diabo: Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, toda a palavra que sai da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que o Senhor escreveu, sim, essa sim a gente consegue se santificar, se purificar a cada dia que passa. Essa palavra que nos conserta, que vai nos confortar o nosso coração, a nossa alma vai ser alimentada com a palavra do Senhor. O nosso espírito se alimenta da palavra do Senhor. Por isso que o Senhor disse que nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o diabo, não ficando satisfeito, continuou tentando Jesus. Mas eu quero te dizer, neste dia maravilhoso, se você está passando por uma tentação, que você siga por essa tentação de cabeça erguida, porque Deus está contigo, e Deus não vai te deixar neste deserto sozinho. Deus deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que você passe por esse deserto de cabeça erguida. Qual tem sido o seu deserto hoje? Qual tem sido a sua tentação que você está passando hoje? Será que é espiritual essa tentação? É sentimental? É financeiro ou material? Ou até mesmo na sua família? Você está sendo tentado por qual desses motivos? Mas Deus manda te dizer nesta manhã maravilhosa que Ele está contigo. Não importa o que você passa, não importa o tamanho da tentação, mas importa o tamanho do teu Deus e o tamanho da sua vitória. Mas seguindo a palavra do Senhor, no versículo 5,
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o diabo falou para o Senhor Jesus que era para ele se jogar do alto, da cidade santa. O diabo levou Jesus sobre o alto do templo, do pináculo, e disse para Jesus se jogar, que os anjos iriam segurá-lo. Mas o diabo é astuto. Ele tentou enganar Jesus, mas Jesus, com sua sabedoria, ele já sabia que estava escrito que não podemos tentar o nosso Deus. Tem muita gente hoje que tenta o Senhor Jesus, não vigia, está fazendo as coisas de Deus conforme a sua vontade. Deus manda a pessoa vigiar e ela não está dando ouvido à voz do Senhor. Ou seja, essa pessoa, ela está tentando o Senhor, seu Deus. Assim como o diabo tentou enganar o Senhor Jesus, ele vai tentar enganar eu e você, que não somos nada. Mas simplesmente nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos dá discernimento do Espírito Santo para seguir o caminho certo, para que não podemos ficar enganados e confundidos com os nossos inimigos. O diabo simplesmente ele vai tentar usar os de dentro da sua casa e os de dentro da casa do Senhor, para tentar me derrubar e te derrubar, para que eu e você possa desistir do meu e do seu propósito. Entregue seu propósito na mão do Senhor e creia e espere com paciência no Senhor, porque Ele concederá aquilo que está no seu coração. Mas Jesus, Ele não acreditou no que o diabo tinha falado. E sim, Jesus, Ele estava em consagração ao Senhor, e o Espírito Santo estava te guiando do primeiro dia até o 40º dia, naquele deserto. Há quanto tempo você está sendo tentado, meus irmãos e minhas irmãs? Será que já faz 40 dias e 40 noites? Muitas das vezes você é tentado por minutos ou por horas, e já está murmurando, já não aguenta a tentação. Mas Jesus aguentou tudo isso, esses 40 dias e 40 noites. Será que você aguenta 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás? Pelo seu adversário? Pelo seu inimigo? Meus irmãos e minhas irmãs. Mas vamos seguir a palavra do Senhor para finalizarmos. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrar-me, adorares. Então lhe Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto os deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Vocês podem ver que o diabo mostrou tudo o que estava neste mundo para o Senhor Jesus. E ele queria que o Senhor Jesus se prostrasse diante dele, que Jesus desse a glória somente para ele, porque ele iria dar tudo para o Senhor Jesus. Mas muitas pessoas hoje em dia também estão gloriando, estão glorificando ao diabo e não ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse também para que Satanás se retirasse, porque está escrito nas Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, que nós só deveremos se prostrar
diante do nosso Deus. Prestaremos culto somente para o Senhor Deus de Israel. Somente para Ele. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Assim diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na sua tentação, dê glórias a Deus. No seu deserto, dê glórias a Deus. Dê aleluia. Porque maior é o que está contigo, não o que está no mundo lá fora, tentando te tentar. O diabo ele vai colocar coisas boas que não agrada ao Senhor, e sim para aquele que está fora do Espírito Santo, fora da presença do Senhor. Para eles, tudo que o diabo dá é bom, é maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Deus. Bom é o nosso Senhor Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E é Ele que deu a vida por mim e por você. Deveremos confiar somente no Senhor Jesus, somente no Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Que os irmãos e que minhas irmãs fiquem com essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor trouxe para mim e para você. Logo após, o nosso obreiro José irá trazer uma palavra também de conforto para você. Um bom dia e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui no Monte do Bom Sucesso. Vocês podem ver, por favor, câmera, nós estamos no Monte do Bom Sucesso. Muito bem. Nós vamos dar uma palavra de fé para você que nos assiste, porque Deus, Ele tem algo para nos dizer, assim como o nosso irmão Tiago teve a inspiração de Deus através da palavra. Nós também, Deus ele está agindo de tal forma que através da palavra Ele está nos guiando, Ele está nos protegendo. E olha o que diz aqui, no livro de Salmos 125, capítulo 125, que diz assim, olha o título, Fé Inabalável. Olha o que diz no versículo 1, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala. Meu irmão, quando você confia no Senhor, quando você depende do Senhor, se apoia no Senhor, você não se abala, porque a sua confiança está em Deus. E olha o que diz mais no versículo 1. Olha o que diz mais, que diz assim, ó, que não se abala, firme para sempre. Você tem que estar firme no Senhor. Você tem que estar apegado a Ele. Você não pode se desviar. Você não pode se abalar. Não. O problema vai vir, a dificuldade vai vir, sim. Mas para aqueles que confiam em Deus, não se abala. Por isso que Ele se compara ao monte. E é onde a gente se encontra. Porque o monte não se abala. Não se abala. E Ele dá este exemplo. Porque quando você confia no Senhor,
você não se abala por nada. Vai vir o problema, vai vir a dificuldade, vai vir aquele problema que até mesmo você pensa em desistir. Não, mas se você realmente confia no Senhor, você não vai se abalar. Você vai guardar o coração, vai confiar, vai depender do Senhor Jesus. E olha o que diz aqui no versículo 2 de Salmos, que diz assim, ó: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Então Deus compara como em Jerusalém, porque em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. Então, meu irmão, quando você confia no Senhor, quando você se apoia, se apega, então, meu irmão, Deus, Ele está ao seu redor. Então você não vai se abalar, você não vai temer ao inimigo, você não vai se abalar por nada. É como a pregação do nosso irmão, que Jesus foi tentado no monte, mas ele não se abalou, não, porque ele confiava em Deus. Ele foi tentado no monte, foi tentado através de transformar a pedra em pão, mas ele não se abalou, ele não temeu. Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então pegue esse exemplo, siga esse exemplo de fé, fé inabalável. Olha o que diz no versículo 3, que diz assim, ó: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. Então, meu irmão, quando você passa a depender, a confiar em Deus, o cetro dos ímpios, ou seja, a dificuldade, o problema, quando vir, ele não vai poder fazer nada em você, porque a sua confiança está em Deus. Então o cetro, é como diz aqui, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. A sorte do justo é confiar em Deus. A sorte do justo é se apegar a Deus. É isso mesmo. Você que se apega a Deus, que confia em Deus, o cetro dos ímpios não permanecerá. Pode até tentar fazer algo, pode até tentar te abalar, mas não vai te derrubar, não vai fazer nada com você. Não vai. Não vai, meus irmãos. Então, quando o diabo se levantar, quando o diabo tentar, quando o cetro dos ímpios vier, não permanecerá sobre a sorte do justo, porque a sorte do justo é confiar em Deus. Se você é justo, meu irmão, confia em Deus. Se você é justo é porque você confia, você depende de Deus. Você entende que Deus é tudo para você. Por isso você é justo. O justo não pode se justificar porque tem Deus na vida dessa pessoa. E olha o que diz mais no versículo 4, que diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então olha só, o Senhor faz o bem aos bons e aos retos de coração. Então observa que Deus, Ele não tem maldade contra alguém, não tem interesse de fazer alguém sofrer, não. Deus, Ele quer fazer o bem na sua vida. Ele quer te livrar, o bem é livrar você dos ímpios. Ele quer fazer o bem aos retos e aos bons de coração. Se você anda em retidão, se você anda no caminho certo, pode estar certo que esse bem que o Senhor vai fazer é as bênçãos, é os milagres na sua vida. Mas você tem que confiar, você tem que ter uma fé inabalável. Você tem que depender de Deus. E para terminar, olha o que diz aqui no versículo 5, que diz assim, ó: quanto aos que se desviam,
para sendas tortuosas, levá-los o Senhor juntamente com os malfeitores. Olha só, igreja. Olha só o perigo de você se desviar de Deus, de você se desviar do caminho de Deus. Olha só o perigo. Deus afirma que vai levar você para o caminho dos malfeitores, ou seja, para a perdição, para a morte. Mas isso é se você se desviar do caminho de Deus. Então a palavra está dizendo para você não se desviar, para você ter um cuidado para as coisas de Deus, para você confiar mais em Deus. Se você se sentir fraco, que neste momento, através dessa palavra, você venha se fortalecer, meus irmãos. Deus, Ele quer fazer o bem na sua vida. Deus, Ele quer fazer o milagre. Ele quer te abençoar. Mas a pergunta é, a sua fé é inabalável? A sua fé está em alta? Você está bem com Deus? Esta é a questão. Meus irmãos, entendam uma coisa. Deus, Ele não quer ver você sofrer. Deus, Ele não quer ver você se desviar. Mas quando você se desvia, automaticamente você está no caminho dos malfeitores. E os caminhos dos malfeitores é a morte, é a perdição. E Deus, Ele permite isso, porque cada um escolhe o caminho que deve seguir. Mas, como diz o título, fé inabalável. Você tem que ter uma fé inabalável. Assim como os montes, assim ao redor de Jerusalém, a sorte do justo permanecerá quando vir o problema. Ou seja, Deus vai permanecer com esta pessoa que é firme, que é inabalável. E o problema não vai derrubar esta pessoa. Então, meus irmãos, esta palavra de conforto, que você venha se alimentar e viver esta palavra. Que você venha ter uma fé inabalável e venha agradar a Deus. E que Deus te abençoe mais, vocês e suas famílias. E que a cada dia vocês venham entender que Deus quer fazer o bem para vocês. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.